Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online! Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, muito prazer, meu nome é Leandro Vieira e hoje vamos começar o nosso cronograma aqui de Filosofia e Sociologia, das aulas ao vivo, que são essas aulas da parte da noite, para a gente poder conversar um pouquinho sobre Filosofia e Sociologia no Enem, né, e também evidentemente em outros vestibulares. Primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que muitas pessoas possuem um imaginário e um pensamento que a filosofia ela é uma disciplina que dentro dos vestibulares você consegue responder e consegue acertar as questões sem nem estudar. Que dá para você ir através de um processo de interpretação, lendo ali, sabendo minimamente. Eu tendo a te dizer o contrário. Eu tento te dizer que cada vez mais o Enem cobra filosofia, cada vez mais filosofia é uma matéria presente na prova do vestibular e cada vez mais filosofia cai de uma maneira conteudista. Diferente de algumas outras áreas das ciências humanas, como por exemplo a sociologia e a própria história, que caem cada vez mais com um viés interdisciplinar e de alguma forma interpretativo, é diferente a filosofia. A filosofia ela vem caindo cada vez mais no vestibular com um viés conteudista e muitas vezes com conteúdos no qual, se você não conhece os autores ou os temas que ali são trabalhados, você não consegue responder. Se você é uma pessoa que fez Enem nos últimos anos, você reparou que é muito comum na prova do vestibular, você se depara com questões que você lê e você não sabe se é sociologia, se é história, se é filosofia, você às vezes não faz nem noção. E eu entendo, isso é muito comum. Agora, quando você se depara com uma questão de filosofia, você normalmente consegue desconfiar. Desconfia pelo vocabulário, desconfia muitas vezes pelo linguajar, pelo tipo de palavra que é utilizada e, evidentemente, isso às vezes dificulta o processo para você. Então, a partir de hoje, nós temos um encontro marcado, todas as terças-feiras. Esse encontro é um encontro em que a gente vai desbravar a filosofia e vamos aos pouquinhos destrinchar todos os principais autores que aparecem para você na prova. Todos aqueles autores que realmente são fundamentais para você fazer uma boa prova do Enem lá no mês de novembro. Então, eu sei que muitos de vocês talvez não gostem de filosofia, eu peço uma chance. E quando eu falo que eu peço uma chance, é que eu peço que você me dê um voto de confiança. Aqui no chat, eu não sei se as pessoas que estão aqui são pessoas que já me conhecem, que foram alunos do ano passado, ou que são pessoas que estão pela primeira vez. Mas eu peço a você um voto de confiança. Se você odeia filosofia, deixa eu tentar. Me dá uma chance de fazer você tentar gostar um pouquinho ou ter algum tipo de interesse nessa matéria e nessa disciplina. Beleza? Vamos junto? Vamos embora? Vamos começar? Vou enrolar mais não. Vamos adiantar e vamos andar com a nossa aula, vamos andar com o nosso cronograma. Muito prazer, Leandro Vieira, e vamos embora. Vem comigo. Diretor, vem pra cá. Uma coisa importante e fundamental para a gente poder, evidentemente, avançar em relação ao nosso cronograma é você entender o seguinte: nenhuma disciplina, ou seja, nenhuma matéria, seja ela qual for, nenhuma matéria surge do nada. E quando eu falo que nenhuma matéria surge do nada, é porque nenhuma disciplina surge ao léu. Como assim ao léu? Ninguém cria uma matéria ou cria uma disciplina por acaso. As pessoas não criam uma matéria como a filosofia ou como a história ou como qualquer outra que você possa imaginar do nada.
Sempre que uma matéria nova é criada, sempre que uma matéria nova surge, essa matéria surge, ela aparece para nós porque existiu algum tipo de demanda, porque existiu algum tipo de preocupação, porque existiu algum tipo de necessidade. A matéria, para surgir, ela sempre surge quando existe algum tipo de desejo, algum tipo de vontade ou algum tipo de dúvida em relação a algum tipo de processo. Uma matéria, seja ela qual for, para surgir tem que ter uma motivação. E quando eu falo que tem que ter uma motivação, é porque a matéria sempre parte de um problema. Seja a biologia, seja a química, seja a filosofia, qualquer disciplina ao surgir, qualquer matéria ao aparecer, ela exige que as pessoas tenham alguma motivação para fazer que elas já apareçam. Com a filosofia não é diferente. A filosofia ela surge a partir de um problema que é um problema quase inerente ao ser humano, que é um sentimento que os gregos antigos chamavam pelo nome de tauma. O que é a tauma? A tauma é um sentimento humano natural, muito comum, que é o sentimento de curiosidade. A tauma é um sentimento que você detém querendo saber algo, querendo conhecer alguma coisa. A tauma é um desejo que você aspira por ter conhecimento e por, de alguma forma, descobrir o mundo ao seu redor. Você, todos os dias, é dotado de um sentimento de tauma. Você tem tauma quando você vê uma fofoca pela metade, que você quer saber o final. Você tem tauma quando você, de alguma forma, quer saber uma história que você não conhece ainda. Você tem tauma quando você quer saber algo sobre a vida de uma pessoa. Você tem tauma quando você vê um animal ou uma pessoa que você não conhece, você quer entender o porquê. Você tem tauma quando você vai ver uma reportagem, você quer saber mais sobre aquela reportagem. Tudo isso é tauma. Tudo isso é o sentimento de tauma, que ele é fundamental e essencial ao ser humano. A tauma, ela é quase que um sinônimo para a gente aqui de um sentimento intrínseco à existência humana, que é o sentimento de curiosidade. Todos nós, todos vocês, são seres dotados de possuidores de curiosidade. Ou seja, a tauma é o sentimento humano mais natural e mais essencial da existência humana. Agora, a partir disso eu quero dizer para você uma coisa. Essa tauma, ela hoje em dia ela é muito facilmente respondida. Você, na atualidade, é um ser que consegue ter resposta para as suas taumas com muita facilidade. Você pega esse aparelho aqui, que é o aparelho celular, e você, através desse aparelho, você consegue ter resposta para quase tudo em sua vida. Você pergunta no Wikipedia, você pergunta no Google, você pergunta em algum site buscador, em alguma inteligência artificial, e cada vez mais as respostas chegam até você. Ou seja, a tauma é um sentimento de curiosidade, mas é um sentimento que, na atualidade, existe um processo de fácil resolução, ou de fácil resposta. Você consegue resposta para quase tudo que você deseja. Só que nem sempre foi assim. Durante literalmente milhares de anos, e não são dezenas, não são centenas, são milhares de anos, o homem se deparava com coisas que ele via, com fenômenos que ocorriam, e ele não fazia a menor ideia do porquê esses fenômenos aconteciam. Esse homem via um terremoto no qual a terra tremia, esse homem via uma chuva que caía, esse homem via o trovejar no céu, esse homem via uma árvore nascer, uma criança nascer, e ele não fazia a menor ideia do porquê aqueles fenômenos estavam acontecendo. Ou seja, durante literalmente milênios, o homem se deparou com fenômenos do qual ele não tinha resposta. Não existia a biologia, a química, a física, a matemática, a astronomia, a medicina. Essas disciplinas ainda não eram presentes em nossa realidade. Logo, grande parte das dúvidas que os homens possuem não eram solucionadas. E aí, eu quero que você entenda e tenha clareza sobre uma coisa. Quando você não tem resposta para algo, cara, você não vai ficar sem resposta. Quando você não tem resposta para algo, você não vai aceitar ficar sem resposta. Sempre que você se depara com um fenômeno no qual você não tem a solução clara para ele, cara, você vai começar a criar. Você vai começar a especular. Você vai criar possibilidades de resposta. E é nesse contexto que surge uma palavra e um conceito que vai ser muito importante para a gente nas próximas aulas e também no vestibular, que é o conceito de cosmogonia. Eu quero que você tenha clareza sobre isso daqui. O que é o conceito de cosmogonia? Cosmogonia é o desejo que você tem de explicar a realidade, de trazer respostas sobre a realidade com base em algumas ferramentas. Ferramentas como, por exemplo, mitos. Ferramentas, por exemplo, como deuses. Ferramentas, por exemplo, como fábulas. Ou seja, sempre que eu falo sobre cosmogonia, eu estou falando de um tipo de explicação da realidade que se baseia em mitos, lendas, fábulas, fantasias, deuses, divindades. Esse é um tipo de explicação da realidade que até hoje existe.
Se você que está me vendo agora é uma pessoa que tem fé, crença numa religião, seja ela qual for, católica, evangélica, espírita, tanto faz, você é uma pessoa que crê em um tipo de explicação cosmogônica. As explicações cosmogônicas nunca vão acabar. Elas sempre vão existir. As explicações cosmogônicas, elas vão sempre estar presentes em nossa realidade. Porque são explicações que se baseiam em algum tipo de percepção não comprobatória para explicar o mundo ao nosso redor. Agora, tem um detalhe importante nisso. Essas explicações cosmogônicas, elas são uma forma de explicação. E elas não necessariamente são verdades, nem necessariamente são mentiras. Elas são uma forma. Agora, vai chegar uma hora que vão começar a se desejar e vai começar a se buscar um outro tipo de explicação. E aí, essa explicação cosmogônica vai parar de ser suficiente. Vai chegar um momento que o homem vai almejar e o homem vai desejar um outro modelo explicativo acerca da realidade. E aí vai sair o que a gente chama de cosmogonia e vai chegar aquilo que a gente chama hoje em dia de cosmologia. E assim, eu quero que você tenha e que você entenda uma coisa. Quando eu falo de cosmologia, eu falo de um outro modelo de explicação da realidade, que é um modelo no qual eu explico o mundo com base na razão. É um modelo no qual eu explico o mundo com base na lógica. E aí, gente, quando eu falo cosmogonia e cosmologia, pode ser que você confunda e você fale, pô, Leandro, são palavras muito semelhantes. Eu vou confundir isso daí. Pensa assim, ó, o cosmologia vem aqui, ó, logia. Logia vem de logos. Logos é lógica, ou seja, pensa que esses dois modelos explicativos são um que explica o mundo com base em Deus, deuses, mitos, lendas, fábulas, fantasias e por aí vai, que é a cosmogonia. O outro que é o modelo que explica o mundo com base na razão e na lógica, que é a cosmologia. Não necessariamente um está certo ou outro está errado, tá? Não é isso, não é verdadeiro ou falso. A questão é que são dois modelos de como eu posso explicar o mundo. Eu posso explicar o mundo através da cosmogonia ou da cosmologia. O fato é que durante muito tempo o homem só tinha a cosmogonia. Durante muito tempo, toda e qualquer resposta que o homem tinha sobre a realidade vinha de elementos míticos, de forma geral. E aí vai chegar uma hora que o homem passa a desejar, que o homem passa a aspirar um outro tipo de resposta que a gente vai chamar de cosmologia. E é daqui que deriva a filosofia. Por quê? Quando eu falo de cosmologia, daqui surge o que a gente costuma dizer ser o primeiro filósofo da história. Né? E quando eu falo que ele é o primeiro filósofo da história, é porque, na verdade, ele é o primeiro do qual se tem registros. Nada garante que outras pessoas não tiveram esse pensamento ou essa visão de pensamento anteriormente, mas ele é o primeiro do qual a gente tem registros claros desse modelo de pensar. A cosmologia vai se iniciar com um indivíduo que fica na história pra gente com o nome de Tales de Mileto. Se você é uma pessoa que gosta de matemática, talvez você lembre do Tales de Mileto. É aquele cara que nas aulas de matemática você aprende com um teorema de Tales. Aquele teorema que funciona mais ou menos assim, me desculpe aí o Vitor Israel e o professor de matemática é o Pâncio, né? Mas é aquele teorema que tem um negocinho assim, uma setinha aparecendo no jogo da velha, né? Se isso está errado, perdão, povo da matemática, eu sou de filosofia, eu não sei nem somar direito, tá? Mas tem uma coisa importante aqui a você entender, que é o seguinte, o Tales de Mileto era um matemático. E, na verdade, na época, gente, não existia muito essa diferença entre quem era matemático, filósofo. As pessoas, eles já eram pensadores. Eram indivíduos que, evidentemente, pensavam acerca da realidade e refletiam acerca do mundo. E o Tales de Mileto começa a tentar explicar o mundo, começa a tentar explicar a realidade ao nosso redor sem usar mitos, sem usar fábulas, sem usar perspectivas fantásticas, sem usar deuses ou divindades. Ele começa a tentar explicar o mundo à nossa volta, ele começa a tentar explicar a realidade ao meu redor, e ele começa a explicar essa realidade ao meu redor usando uma coisa que é uma ferramenta fundamental do homem, que é a capacidade que o homem tem de observar. Ele começa a usar a observação. Ele começa a observar o mundo ao redor dele e começa a tentar encontrar alguma coisa que, de alguma forma, represente para ele a existência do universo. E aí, ele vai reparar que tudo que é vivo, possui um elemento em comum. Tudo que é vivo possui água. Ué, Leandro, água? Sim. Tudo que é vivo tem água. Ele vai dizer que todos os animais possuem água, os seres humanos possuem água. O que ele consegue observar, ele vai reparar que frutas, legumes, verduras possuem água. Uma árvore, quando cortada, sai uma espécie de processo líquido como a água. Cai água dos céus. Dentro do solo, eu encontro lençóis freáticos com água. Ou seja, ele vai perceber, ele vai entender que tem água em todo lugar.
E aí hoje, você em pleno 2025, aqui hoje, ó, às 6h46 do dia 11, pode me dizer assim, Leandro, fala sério, ele está dizendo que tudo vem da água? Para você é muito fácil dizer isso. Para você é muito absurdo, eu sei. Mas pela primeira vez na história, veja bem, pela primeira vez na história, tem um cara dizendo que o mundo vem de uma perspectiva que não é divina, que não é de um Deus, que não é de uma divindade, que não são de divindades no plural, que não é um mito, que não é uma fantasia. Ele está usando um elemento natural, observável, palpável, claramente presente na realidade, e está dizendo para a gente que é desse elemento que vem o universo. O Tales está criando nesse momento uma nova teoria. Uma teoria que a gente vai nomear e a gente vai chamar aqui da teoria do princípio original. Essa teoria do princípio original é uma teoria que vai representar para a gente a seguinte ideia. Ele vai acreditar na existência de uma arqué. Leandro, como assim arqué? Arqué e princípio original é a mesma coisa, só que os vestibulares muitas vezes usam um termo grego, que é arqué. Para quem não está enxergando muito bem, A-R-C-H-E. A-R-C-H-E, arqué. Arqué é a mesma coisa que princípio original, a mesma coisa. O que é princípio original? É a crença na existência de um primeiro princípio que gere o universo. A crença na existência de um princípio que gere a realidade ao meu redor. Para o Tales, esse princípio é a água. Leandro, beleza. Então você está me dizendo que o mundo é baseado no sentimento humano de curiosidade, todo mundo é curioso. Essa curiosidade levou que o homem, durante muitos séculos, respondesse à realidade somente através da cosmogonia. Chega uma hora que o homem passa a querer um outro modelo explicativo e surge a perspectiva cosmológica. É exatamente isso. E essa visão cosmológica se inicia com um cara chamado Tales de Mileto. O Tales, mesmo sem querer, mesmo sem ter intenção de fazer isso, o Tales estava inaugurando nesse momento uma corrente filosófica. Uma das maiores correntes, ou na verdade, os maiores grupos de filósofos de todos os tempos. O Tales vai ser o que a gente vai chamar e vai colocar como o primeiro entre aqueles autores que vão ser colocados na história com a nomenclatura de pré-socráticos. O nome pré-socráticos faz que você já entenda de forma quase que clara que são autores que, de alguma forma, surgiram com os seus ideais previamente a Sócrates. Não quer dizer que todos eles foram prévios a Sócrates, tá? Quer dizer que o tipo de ideal que eles trazem foi um tipo de ideal anterior ao Sócrates. Mas quem é Sócrates? Calma, respira, indivíduo, respira. Indivíduo, calma aí, a gente vai chegar lá, tá? É uma perspectiva que você tem que acompanhar, que a gente vai devagarinho nas próximas aulas. Beleza? Diretor, tem dúvidas ali pra mim? Tem dúvidas ali no... Eu não sei onde eu olho. É ali, né? Deixa eu ver. Tem. Vamos lá. A primeira dúvida ali, tem uma ali antes. Isabelle. Não, tem uma antes, eu acho, da Isabelle. Não, tem uma... Acho que tem uma primeiro. Tem, não? Não, tem aí. Gabriel, professor, fala sobre arqué, por favor. Gabriel, arqué significa princípio originário. É a crença de que existe um princípio primeiro que tenha feito o universo. Tá? É a mesma coisa, arqué é o princípio originário. Para o Tales, esse princípio seria a água. Segunda pergunta, Isabelle. A cosmologia tem explicações baseadas na experiência? Isabelle, a cosmologia tem explicações baseadas na razão e na lógica. O que eu experimento, né, tende a ser uma experiência lógica, é aquilo que eu vivencio, que eu observo de forma clara. Tá? Carlos Wendel. Boa noite, Leandro. Não importa o valor, eu pago por Enem só por causa das suas aulas. Suas aulas são fora da curva, um monstro da didática. Ô, Carlos, que prazer, que felicidade ouvir esse comentário logo na primeira aula do ano. Muito obrigado, fico feliz demais de você estar aqui conosco e fico feliz demais de você gostar das aulas, tá bom? Obrigado mesmo. Mas tem baixo do Carlos? Tem mais? Não, o resto acho que é boa. Não, tem. Não, o resto é Hanna, que professor bom, nunca entendo nada dessa matéria. Que bom, Hanna, que bom, fico feliz. Meus queridos, vamos lá, vamos seguir aqui, senão eu vou acabar atrasando o conteúdo. Vem comigo, olha só. Essa ideia dos pré-socráticos, né, eu quero que você entenda o seguinte, o Tales é o primeiro dos pré-socráticos. Não foi ele que criou esse nome, tá? Esse nome pré-socrático vai ser criado posteriormente, tá? Para classificar esse conjunto de autores dessa época. Mas ele, por ser o primeiro a ter esse modelo de pensamento aqui, vai ser o primeiro a, de fato, trazer essa perspectiva. Agora, indivíduo, serzinho, queridinho, amor da minha vida, vem comigo aqui, preste atenção. Essa ideia dos pré-socráticos, ela simboliza o seguinte, ela simboliza que, depois do Tales, outros autores
vão ter a mesma ideia. Ué, Leandro, como assim? Depois do Tales, outros autores vão olhar para isso daqui e falar: brabo, brabo, incrível! Essa ideia de que existe um elemento que gerou o universo é incrível. Então o Tales ele foi o pioneiro em um tipo de ideia, mas posteriormente a ele, outros autores, outros indivíduos compartilharam desse mesmo ideal, ou seja, compartilharam da mesma perspectiva de que exista algum tipo de elemento, arqué, princípio originário, que tenha feito o universo. O próximo, depois do Tales, vai ser um cara que a gente chama de Anaxímenes. Só nome bonito, né? Só nome gostosinho. Anaxímenes vai ser um autor que vai dizer pra gente que, segundo ele, na visão dele, o universo ele vem do ar. Ué, Leandro, do ar? Exatamente. Anaxímenes acreditava que o ar é o elemento originário. Ele dizia que para ele não podia ser a água, que é um elemento muito palpável, observável. Para Anaxímenes, na verdade, a água nada mais é do que ar condensado. Então, o que eu quero que você pegue aqui agora, o mais importante para a gente é você se ligar no seguinte. O Tales, ele criou uma tendência, quase uma moda. Ele criou uma tendência que é, opa, será que dá para pensar o mundo através da ideia de que um elemento fez tudo? De que um elemento gerou tudo? De que um elemento criou o universo e tudo aquilo que existe? O Tales criou a perspectiva. O Anaxímenes de Mileto também era de Mileto. Ah, eles são parentes, Leandro? Não. Mileto era uma cidade do qual eles vinham. Anaxímenes de Mileto vai dizer assim, para mim é o ar. Porque até mesmo a água, para mim, se forma através de ar. E aí, gente, após isso, vão vir vários autores com a mesma perspectiva, tá? Vou te falar do próximo. O próximo é um cara que tem um nome parecido com o Anaxímenes, mas não é. É o Anaximandro. Só nome gostosinho para você botar um dia no seu filho, tá? O Anaximandro, ele vai ser um autor que vai olhar para a teoria desses caras e vai falar assim, ótimo, eu também concordo que o mundo tem um princípio originário. Eu também concordo que existe um primeiro elemento que gerou a tudo. Só que eu vou chamar esse primeiro elemento de apeiron. Como assim de apeiron? O que significaria apeiron? Apeiron seria uma palavra grega que significaria infinito. Infinito, indeterminado. A ideia do Anaximandro é você acreditar e você perceber que, segundo ele, existe um elemento. Esse elemento tem que ter gerado tudo, porque ele acredita na arqué, então ele acredita num princípio original, só que ele não sabe ainda qual é esse elemento. Mas, entretanto, esse elemento tem que ser infinito. Afinal de contas, ele criou tudo, tem que ser um elemento infinito. E aí ele vai dar um nome para esse elemento. Ele vai chamar desse elemento de apeiron. Ah, Leandro, esse cara chutou. Esse cara... Calma, respira, meu querido, respira aqui, olha só. Quando ele fala que é o apeiron, o que ele está querendo mostrar é assim, olha, tem um elemento. Eu não sei qual é esse elemento. Eu não sei exatamente qual é o elemento que tenha gerado tudo, mas eu vou dar um nome para ele, apeiron. E é um elemento, não é um deus, não é uma divindade. Então ele está tentando se afastar da cosmogonia. Está tentando trazer uma explicação cosmológica. Ah, Leandro, ele está conseguindo ser cosmológico? Mais ou menos. Até porque, gente, os pré-socráticos, eles estão tentando ser cosmológicos. Mas é óbvio que eles ainda possuem um pensamento muito mítico. Até porque, gente, ninguém vai dormir um dia cosmogônico e acorda no dia seguinte, agora eu sou cosmológico. Isso não existe. Isso não existe. Esse é um processo de construção ao longo do tempo. Um outro autor que também a gente fala, né, é a figura do Demócrito. Demócrito vai ser um autor também desse período que vai acreditar que o princípio originário de tudo é o átomo. Ele vai dizer que, segundo ele, existe uma partícula, que é uma partícula indivisível, inquebrável, e essa partícula indivisível e inquebrável, ele dá o nome de átomo, e seria para ele a partícula que tenha gerado a tudo, que tenha criado a todas as coisas, tá? Existe mais um. Existe um cara chamado Pitágoras. Esse aqui você já ouviu falar muitas vezes na aula de matemática. É o cara lá do triângulo, lá, ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, você sabe que eu sei muita matemática, né? E aí, o Pitágoras vai ser um cara que ele é tão esquisito que ele vai dizer pra gente, na verdade, que o mundo vem dos números. E aí você que é uma pessoa mais atenta pode ter pensado assim, ué, Leandro, o mundo vem dos números? Tu tá me dizendo que o mundo veio aqui do 44, que o mundo veio aqui do 90. É isso? Não, claro que não, né, indivíduo? Não é isso que ele está dizendo. Quando ele fala pra gente que o mundo vem dos números, o que ele quer dizer para você é que, segundo ele, tudo no mundo pode ser matematizado. Tudo no mundo pode ser quantificado. Tudo no mundo pode ser numeralizado. Logo, o número existe desde que o mundo é mundo. Logo,
Os números existem conjuntamente ao mundo. E você pode olhar para isso e falar, Leandro, esse cara tá maluco. Esse cara enlouqueceu. E eu até poderia concordar com você, mas eu estaria errando. Por quê? Porque o Pitágoras está tentando usar a matéria, que é a mais lógica entre as matérias, que é a matemática, como uma ferramenta para explicar a origem do universo. Então ele está tentando ser cosmológico na essência. Na essência. Dizer que o mundo vem dos números é usar a cosmologia na sua base. É explicar o mundo através de um aspecto lógico e racional. Mas não para por aí. Existe mais. Você falando é infinito? São muitos? Calma, está acabando, né? Vai existir um autor, que é o Empédocles. Empédocles vai ser um autor que vai dizer pra gente que o mundo vem de uma junção entre 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Ah, Leandro, como assim exatamente? Ele fala que é uma junção de 4 elementos que formam ao universo. É o nosso avatar, né? Ele vai falar que os 4 elementos conjugados é o que formam o universo. Ele é o primeiro a dizer pra gente, a falar conosco, não somente de uma arqué, mas de uma junção de arqués. Tranquilo? Eu vou deixar vocês tirarem um print do quadro e eu vou lá para os slides, tá? Quem é de print? Povo do print? Printou? 1, 2, 3, foi, printou. Vem pra cá, vem comigo. Deixa eu tirar dúvidas da pessoal ali. Vamos lá, a primeira dúvida é a dúvida do Fernando. Fernando, né? Em cima ali, diretor? Não, é Isabelle. O principal para o Enem é o Tales. Então, Isabelle, vários deles já apareceram no Enem, tá? Anaxímenes já apareceu no Enem, Tales já apareceu no Enem. Vou falar de mais alguns, como Heráclito, que já apareceram no Enem. O Empédocles já apareceu no Enem, inclusive no último, né? Então, assim, é o último a ter aparecido, na verdade. Então, esses autores todos já apareceram no Enem de alguma forma, em algum momento. Fernanda, professor, fala sobre o apeiron. O apeiron significa infinito, indeterminado. O Anaximandro acredita, né, que na verdade existe um elemento que ele não conhece, logo indefinido, ele não sabe qual é, mas que é um elemento infinito, está em todo lugar. E esse elemento infinito, indeterminado, que segundo ele pode ter criado o universo, ele chama esse elemento de apeiron, tá? Gabriel, esse conhecimento obtido da experiência é chamado de conhecimento empírico? Sim, Gabriel, mas essa ideia de conhecimento empírico ela é posterior a esse momento histórico da filosofia, tá? Baixa para mim Gabriel, professor, pode falar sobre arqué, por favor? Então, arqué, como eu tinha dito anteriormente, é um princípio originário. É a ideia de que tem um princípio que tenha criado a tudo que existe no universo. Tales fala que arqué é a água, Anaxímenes o ar, cada um deles fala uma coisa distinta. Tem imagem embaixo, diretor? Não, acabou? Essa foi a última. Daniele falou que o Enem passado jogou duro em filosofia. Rafael falou, professor, tem algum filme, documentário que sugerir que explique esse início da filosofia? Olha, Rafael, não, né? Que explique esse início do processo filosófico que eu conheça, pelo menos, eu não estou me recordando agora. Tá? Fernando, o professor foi Demócrito que criou a química. Que criou a química não, mas ele cria a ideia e a concepção de átomo, que vai ser evidentemente fundamental para a química ao longo do tempo. Rafaela, pode explicar Anaxímenes novamente? Rafaela, Anaxímenes acredita que o ar, o elemento que você sente quando você fala ou quando você mexe seus braços, esse elemento é o elemento originário do universo. É o elemento que gerou a tudo que está presente em nossa realidade. Tá? Beleza, vamos seguir aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. E aí, gente, além desses primeiros autores que eu falei para vocês, né, que a gente comentou, o Tales de Mileto, tá no slide para vocês depois pegarem aí. Tales de Mileto, né, o Anaxímenes, o Anaximandro, a figura do Pitágoras, a escola atomista que tem o Demócrito como autor principal, o Empédocles falando dos 4 elementos conjugados. Vai existir outros 2 autores que são muito importantes para a gente. Outros 2 autores que vão ser fundamentais para a nossa jornada, que são o Heráclito e o Parmênides. Mas esses autores eu vou explicar um pouquinho separado. Quer ver? Diretor, vamos lá no quadro de novo? Eu posso apagar aqui, galera? Quem não tirou o print, última chance aí. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foi. Printou. Beleza? Printou aí. Eu vou apagar o quadro agora para a gente poder falar e a gente poder continuar abordando a teoria desses 2 que faltaram eu falar nesse primeiro momento da nossa aula, né? Repara que a gente falou aqui de um monte de pré-socrático. E todos esses pré-socráticos que a gente falou aqui, eles possuem uma coisa em comum. Todos eles. Todos eles debatem sobre cosmologia e cosmogonia.
Todos eles tentam explicar a realidade ao nosso redor, usando a ideia de arqué, usando a ideia de um princípio originário que gera o mundo e que gera o universo ao nosso redor. Só em que, entre todos esses, vão existir, na verdade, outros dois autores que, além de falarem de arqué, além de falarem dessa concepção de um princípio originário, além dessa parte, existem outros dois autores que também abordam uma outra perspectiva, uma outra visão que eu vou te explicar a partir de agora. Então, vem comigo aqui. Vão existir dois pré-socráticos que, além de falarem sobre ontologia, como eu te disse, sobre cosmologia, também falam de ontologia. O que significa ontologia? Ontologia significa para a gente aqui o estudo do ser. Como assim o estudo do ser? É o estudo de nós, seres. É o estudo da existência. É o estudo daquilo que está presente em cada um de nós. É o estudo da perspectiva sobre ser, sobre viver. Ai, Leandro, tá confuso, eu não entendi muito bem. Eu sei que não, mas vem para cá que você vai entender agora. O primeiro dos autores a falar sobre ontologia é um cara que a gente conhece na filosofia com a nomenclatura de Heráclito. O Heráclito de Éfeso, né? Heráclito vai ser um autor que fica muito famoso na filosofia por causa de uma frase dele, que é uma frase que ele fala assim, ó: você nunca pode entrar duas vezes no mesmo rio. E aí você pode falar assim, eu não posso? Porra, posso sim. Entrei no rio, saí e entrei de novo. Só que o Heráclito vai te dizer que a segunda vez que você entra nesse rio, as águas do rio são outra. O rio é outro. A realidade é outra. Você é outro. Para o Heráclito, ele vai dizer que o ser, nós, somos classificados e somos marcados por uma característica. Nós somos seres marcados pelo movimento. Nós somos seres marcados por uma perspectiva de mudança. Nós somos seres que somos um fluxo igual de um rio, que é contínuo, que vai modificando-se, alterando-se. A ideia fundamental do Heráclito é que nós somos seres permanentemente modificáveis, permanentemente alteráveis, ou seja, o João Fernando, o Renan, o Osmar Filho, cada um de vocês que está no chat aí agora, por exemplo, vocês são o que vocês são agora, mas vocês vão ser outros daqui a 1, 2, 3, 4 dias, daqui a 1, 2, 3, 4 horas. A ideia do Heráclito é que nós somos seres de transformação contínua, permanente. Nós somos seres que nunca paramos de mudar. Ah, mas eu sou uma pessoa corajosa. Você está corajoso, porque você vai mudar. E você vai ser corajoso, covarde ao longo de sua vida como um todo. O Heráclito crê que nós somos seres modificáveis, alteráveis, estamos sempre em transformação, sempre em construção. Ele fala que nem importa o que você é agora, importa o que você vai vir a ser. Como assim vir a ser? O que eu vou me tornar, o que eu vou ser. O que importa é o Leandro do futuro, o Leandro de agora não interessa. O Leandro de agora não serve para nada. O Leandro de agora é só um estágio. O que importa é o que eu vou me tornar, o que eu vou me tornar. Esse vir a ser na filosofia é conhecido como devir, né? É o que vai acontecer comigo, é o que vai estar comigo, é como eu vou me tornar daqui para frente. O Heráclito acha que você está em movimento o tempo todo, que os seres estão em movimento o tempo todo, porque o Heráclito acha que a nossa mente, a nossa existência, os seres de forma geral, vivem uma relação que ele chama de guerra dos contrários. O que é essa guerra dos contrários? Você vive dentro de você, como indivíduo, uma relação onde você está sempre em conflito, sempre em guerra. Guerra de você com você mesmo. O bom e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, a coragem e a covardia, o ético e o antiético. Onde eu quero chegar? Existem sempre dois lados que você está sempre disputando dentro de si. Eu, Leandro, por exemplo, né, hoje acordei às 5h30 da manhã para poder dar aula. Eu acordei e durante alguns segundos eu pensei, e se eu não levantar? Morto, cansado, eu pensei, e se eu não for? Existiam dois lados, o de ir e o de não ir.
E isso vai me modificando todo dia. Eu vou fazendo escolhas o tempo todo. Ou seja, o Heráclito entende que existe uma guerra dos contrários em todos nós. Existem opostos, de alguma forma, nos disputando, que vão nos movimentando ao longo do tempo. A gente fala na filosofia que o nome disso é um comportamento dialético. Comportamento dialético ou dialética significa movimento, mudança. É um comportamento que simboliza essa ideia de mudança ao longo do tempo. Ah, Leandro, mas você falou que o Heráclito é um pré-socrático. Se ele é um pré-socrático, beleza, ele falou de ontologia. Mas ele também fala de cosmologia, de cosmogonia? Fala. Para o Heráclito, a arqué do universo, ou seja, o princípio originário do universo, a arqué que faz esse mundo existir, é o fogo. Ele acredita que o fogo é o elemento originário. O fogo é a arqué do mundo. O fogo é a arqué que faz o mundo existir. Agora, essa visão do Heráclito não é a única sobre ontologia. Eu te disse que eram 2 autores que falavam sobre ontologia. O segundo autor a falar sobre ontologia é um cara que a gente conhece na filosofia com o nome de Parmênides. Parmênides. E o Parmênides, ele vai ser um autor que pensa o oposto do Heráclito. E quando eu falo o oposto do Heráclito, é porque o Parmênides ele não acha que o mundo é movimento e nem que o ser é movimento. Ele acha que o ser é formado por uma condição de estabilidade, que os seres são estáveis, que os seres são imóveis, que os seres são imutáveis. Ué, Leandro, como assim estáveis, imóveis, imutáveis? Na visão do Parmênides, os seres humanos possuem uma essência. Então, na visão dele, por exemplo, né, o Matheus de Oliveira, o Emanuel Cassiano, a Jennifer, essas pessoas todas aqui são pessoas que têm uma essência pré-definida, pré-determinada. Então, eu, Leandro Vieira, por exemplo, vou ser um indivíduo que tem uma essência. Então, não tem como eu ficar mudando o tempo todo. Na visão do Heráclito, eu mudo o tempo todo dia. Na visão do Parmênides, não. Na visão do Parmênides, eu sou um ser estável, quieto. Eu sou um ser que tem uma essência que me define, que me formula, que faz que eu seja quem eu sou. Eu sou uma essência pré-definida. Ai, Leandro, mas todo mundo muda. Para o Heráclito, você só aparenta mudar. Você só aparenta mudar, porque a mudança mesmo ela não acontece. Você é estável, é permanente, assim você fica e assim você não se altera ao longo do tempo, tá? Ah, Leandro, mas eu entendi uma coisa. Você me disse que eles são pré-socráticos. O Heráclito fala que o ser é movimento e que a arqué é o fogo. O Parmênides fala que o ser é estabilidade. Ah, Leandro, e como é que é a arqué dele? O que o Parmênides acha sobre a origem do universo, sobre o princípio originário do mundo? Como que ele entende essa ideia de uma arqué, de um princípio primeiro? Ele vai dizer que a arqué do universo, segundo ele, também é a imobilidade. Ué, Leandro, como assim, pô? Não estou entendendo nada. Como assim a arqué é imobilidade? Agora eu quero sua atenção total. Parmênides vai dizer que não tem como descobrir qual é o princípio do mundo. Porque o mundo não tem princípio. Ué, Leandro, como assim não tem princípio? Para o Parmênides, o mundo simplesmente sempre existiu. Ué, Leandro, mas como é que era antes? Não tem antes. O Parmênides acredita que o mundo é estável. E se o mundo é estável, ele existe e sempre existirá. Não tem antes do mundo, como também não terá depois do mundo. Para o Parmênides, o mundo é a existência. Ele fala uma frase que é: o mundo é porque sempre foi. Como assim o mundo é porque sempre foi? Porque o mundo sempre existiu e sempre existirá e nunca deixará de existir em nenhuma circunstância. Porque para ele o mundo é a existência, a arqué do mundo é ser sempre o mesmo na visão dele. Tranquilidade, belezinha, então não tem antes do mundo. Ah, mas como é que era antes? Não tem antes, só existe o mundo. Ah, mas e depois? Ah, eu sei que é confuso, né? Eu sei que pra gente é difícil pensar assim. Nós estamos acostumados a pensar de uma outra maneira. A gente sempre está acostumado a pensar no início das coisas. E ele fala, não tem início. Sempre existiu. É assim, sempre, sempre, sempre. Mas não tem antes. Dói, né? Dá um sentimento ruim pensar dessa maneira. Parece que você vai ficar meio maluco. Mas é isso aí. Né? Para ele não tem início da existência. Simplesmente as coisas sempre existiram. Sempre. Permanentemente. Tá? Diretor, vem pra cá comigo.
Alguém perguntou ali o que é a physis. A physis é a natureza, tá? Physis é uma palavra grega que significa naturezas. Esses filósofos, muitas vezes, eram chamados de estudiosos da physis, porque eles estudavam sobre a natureza, sobre a origem do universo e por aí vai, tá? Thaís perguntou o que é imutabilidade. Imutabilidade é aquilo que não muda, é o que é imutável, beleza? É o que é não possível de mudar. Mutável é o que muda, imutável é o que não muda, tá? Jennifer, professor, se Parmênides não acreditava em antes e depois, então ele era ateu. Jennifer, ele não está nem preocupado com isso, tá? Essa ideia, esse termo, ateísmo, nem existia naquela época. Estamos falando aqui de um período, olha isso aqui, 540 a.C., né? Então, assim, isso não é nem um debate. O Parmênides está dizendo simplesmente que não tem início da existência, que não tem início, que as coisas simplesmente sempre existiram como existem, tá? A pessoa quer tirar print? Vai lá, tira o print lá. Quem é de print? Quem é de print, tá na hora do print, ó, minha mão aqui, ó. Vai entrar minha mão? Opa! Fala aí. Tranquilo? Belezinha? Volta pra cá. Deixa eu ver aqui. Adriene. Todos eles eram contemporâneos. Adriene, mais ou menos. Você pode reparar aqui pelos anos que eles nasceram, que eles viveram mais ou menos na mesma época, né? Mas, evidentemente, alguns são um pouco mais antigos do que outros, né? Alguns são um pouco anteriores. É o caso, por exemplo, do Tales, que é o primeiro deles, né? Mas todos são mais ou menos do período ali entre o século 7 e século 6 anteriormente a Cristo, tá bom? Belezinha, tranquilidade. Meus queridos, essa foi a nossa primeira aula de filosofia no ano. Como eu disse no começo da aula, eu quero só que você me dê aí uma, como é que eu vou dizer isso? Uma chance. Deixa eu tentar te mostrar que filosofia pode ser legal, tá? Deixa eu tentar. Me dá essa chance, confia que pode dar certo, tá bom? Foi um prazer enorme conhecer vocês. Foi um prazer enorme ter essa primeira aula conjuntamente a vocês. Espero que a gente tenha um ano muito bom pela frente. Estou aqui para tentar ajudar vocês nesse processo de aprovação. Tamo junto, forte abraço e até mais. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.